Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. E eu sou o Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje, gente, só tem 12 anos de experiência no digital, uma verdadeira referência quando o assunto é profissão social media. Inclusive, ela é autora da primeira formação social media no Brasil e fundadora da Like, uma agência de marketing que faturou mais de 50 milhões de reais com seus produtos digitais. Hoje é a nossa vez de aprender com essa mulher, né, Marcelo? É a nossa vez, é a nossa vez. Seja muito bem-vinda! Regiane Toigo! Fala, galera, um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Adoro que KiwiFi. Ai, que Simbora. gostoso! E Regiane, você tem 12 anos de mercado, é bastante coisa, como a Carol falou. Só que antes de você ter toda essa carreira no digital, você já tinha uma profissão consolidada, né, no mercado tradicional. Então conta pra gente um pouco da sua jornada e tudo que você viveu, com o que é que você trabalhava até se encontrar onde você se encontra hoje. Então, eu era dentista. Me formei em odontologia e me especializei em endodontia, que é tratamento de canal, para quem não sabe. E conheci meu marido trabalhava, tinha uma rede de lojas da No Stress, ele é fundador dessa marca No Stress. E mudei para Garopaba, onde eu moro hoje, casei, né, mudei para Garopaba e fui trabalhar com ele no mercado de varejo, que eu tava dando um tempo ali, ó, vou montar o consultório, não vou, tava numa indecisão, e fui trabalhar na loja da No Stress de Garopaba. E aí eu descobri que eu adoro vender. Foi vendendo que eu descobri que eu adoro vender. Que eu adoro vender. Na verdade, eu descobri o que era óbvio para mim, porque dentro da Odonto eu já tinha tentado empreender. Eu descobri que a minha veia empreendedora é o que eu tenho de mais forte. Meu pai é empreendedor, meu pai é contador. E eu vi dentro da minha família muitas histórias de empreendedores. Essa não foi a nossa realidade desde criança, conviver com empreendedores, conviver com empresas. Eu sou de Caxias do Sul. Não sei se vocês sabem que Caxias do Sul tem o maior número de CNPJs per capita do mundo. É uma cidade bem empreendedora. Bem empreendedora, exatamente. Inclusive, recebemos vários produtores de lá, né? No KiwiCast. Eu não conhecia Caxias do Sul, e aí, repentinamente, eu me mudei pra Caxias do Sul por causa de um Sério? sócio meu, e agora parece que tudo gira em torno de Caxias do Sul. Não, Caxias do Sul é uma garagenzinha, tem uma fabriqueta de alguma coisa, né? Exatamente, muitas fábricas. E muita gente até que trabalha como CLT, tem um emprego, já tem um negocinho para trabalhar par turno, para trabalhar final de semana. Então, essa veia de empreender, de criar coisas, é uma coisa muito, muito forte, acho que na cultura da cidade. Então, odontologia fica, né? Você pode empreender, acho que você tem, né, dentro da odonto, mas eu não vi ali possibilidade, não vi, assim, crescimento. E quando eu fui trabalhar com o Paik, na loja, eu vi, gente, isso aqui dá para criar, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para organizar. E eu entendi também o meu papel de gestora, né? Eu queria colocar em prática, mas eu não tinha conhecimento. Pois bem, Paik precisou sair das lojas, eu fiquei com a No Stress, multipliquei a No Stress, criei outras lojas da No Stress e criei uma marca de roupa infantil também. Tive loja no Shopping Iguatemi de Caxias, que na época era Iguatemi. Mudou agora, Bourbon recente. de Porto Alegre, isso. Eu fiquei 10 anos no mercado de varejo. Uau. 10 anos? Pra quem não sabia se gostava ou não de venda, repentinamente... Então, você nem chegou a atuar muito como dentista? Atuei 5 anos. 5 anos? 5 anos. Bebê, eu fiquei 50 anos agora. Não, é que não para. Gente, Jovem. Então, jovem. Me sinto com 30, vou confessar. Mas fiz 50, então tem aí uma carreira dentro do empreendedorismo, uma trajetória, né? Legal. E aí, quando eu tava lá com as minhas lojas, eu tinha um desejo antes, quando eu tava na Odonto, que era escalar. Queria muito escalar. Nossa, eu quero escalar. E eu olhei, assim, para aquilo que eu fazia. Eu não escalo as minhas mãos. Eu não tenho como botar pessoas para trabalhar para mim. Ou pelo menos eu não vi como, né? Dentro dessa profissão. E aí, quando eu tive lojas, eu costumo brincar, eu consegui escalar dívidas. Finalmente escalei. Eu só escalei o negócio errado. Apesar que dívida é necessário, né? Às vezes uma falência é necessária também. Pra te entender. Só que quando tu tá lá, né, nesse lugar é muito difícil. E eu costumo dizer também que ficar desempregado é relativamente fácil perto de ficar desempresário.
Porque quando tu fale, né? Quando tu tem que te desfazer de uma empresa porque ela não tá indo bem, só se tu vender e botar uma bolada no bolso, aí é outra situação. Mas quando tu precisa fechar uma empresa e tu sai desempresário, tu sai com um monte de problema. Problema trabalhista, problema de dívida, problema, enfim... De identidade. De identidade. Não, tu sai assim, eu saí me sentindo assim, embaixo da sola do sapato, entendeu? Só que eu saí com uma perspectiva que eu encontrei dentro do que eu estava fazendo. Eu vi o e-commerce crescer. Eu tinha loja em shopping, eu vi o comportamento das pessoas se modificarem, as pessoas passarem a comprar online. Eu tinha uma loja de artigos esportivos infantil, então eu vi a pessoa ir lá, provar um tênisinho no filho e dizer, eu só vim aqui ver a numeração que eu vou comprar no Netshoes. Netshoes. Isso era em que ano? Ai, isso era 2008, 2009. Olha aí. Meu Deus. Aí, em 2009, eu decidi fazer um MBA, porque eu precisava aprender como montar um e-commerce, né? Então, eu disse, não, gente, eu vou começar a vender na internet e eu vou tirar a minha empresa dessa situação. E quando eu fui lá para o MBA, que é um MBA em administração de marketing, eu entendi que o e-commerce poderia ajudar um pouco o meu negócio, mas o meu modelo de negócio estava equivocado. Cheguei a ter franquias de um modelo de negócio equivocado, né? Então, eu fiz franquia da minha loja, só que eu não estava ganhando dinheiro com a minha loja ainda. Então, óbvio que o franqueado, chegou uma hora que o franqueado, né, entendeu isso, eu tive que recomprar, enfim, foi tudo assim, fazendo de uma forma sem saber fazer, mas na cara e na coragem. Então, quando eu me dei conta, o meu modelo de negócio não tem jeito, eu já tinha aprendido muitas coisas sobre digital, eu já tinha ido a fundo e estudado as possibilidades do digital. Eu não estava fazendo ainda, mas eu já tinha estudado, eu já tinha entendido o que era tráfego, eu já tinha entendido o que era remarketing. Não, quando eu entendi o que era remarketing, gente, isso aqui é o futuro, se fazer isso aqui. Minha oportunidade de escala tá aqui. Tá aqui, entendeu? O quê? Por isso que eu fico vendo um tênis, assim, aparecendo em vários sites. Isso que a internet naquele tempo era bem mais rudimentar do que é hoje, né? A gente tinha bem menos recursos. Então, eu entendi que eu precisava fazer isso. Mas, quando eu entendi que o meu modelo de negócio não dava certo, eu pensei o seguinte, eu preciso trabalhar na internet, mas eu acho que não vai ser da mesma forma, não vai ser vendendo o que eu vendo dessa forma, porque eu era multimarca, então eu comprava da Adidas, eu comprava da Nike. Tu tem muita despesa e tu tem um markup muito pequeno e tu tem um dinheirão em estoque. Então, eu sabia o seguinte, eu vou vender na internet, mas eu não vou ter estoque. Uhum. Isso é o que eu queria. Eu vou empreender, mas eu não quero ter funcionários. Foi ficando difícil para mim. O que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Foi aí que um professor meu falou, olha, e-commerce vai desaparecer. Eu, como assim vai desaparecer? Agora que eu conheci o negócio, vai desaparecer, não vai mais ter... Aí ele disse, e-commerce vai mudar todo para dentro da rede social. Rede social? O que é isso? 2009. Essa conversa foi em 2009. O que é rede social? Tem Twitter? Ele me perguntou. Não. Tem Facebook? Eu falei, não. Pois é, isso é rede social. Tem Orkut. No Orkut está caindo, vai desaparecer. Então, ele foi um cara que falou que o e-commerce ia desaparecer. Na verdade, ele, como todo visionário, ele viu uma coisa, mas ele não soube traduzir exatamente o que ele estava vendo. Mas o que ele estava vendo? O que acontece hoje? Que uma boa parte, se não a maior parte do fluxo de e-commerce, do fluxo de loja virtual, ele tem origem dentro da rede social. Então, é um tráfego fundamental. Rede social é um tráfego fundamental para qualquer coisa que você quer vender. E aí, ele falou da profissão de social media e eu fui, peguei os artigos e estudei. Gente, eu estudei a noite inteira. De manhã eu falei, eu vou ser social media. Eu vou trabalhar com marketing desse negócio de rede social. Então, foi uma coisa assim, tipo, como se o visionário entregasse aquela névoa e eu enxerguei a coisa. O Paik, meu marido, sempre foi uma pessoa que apoia, ele gosta de loucura, né? Então, aí, quando eu cheguei e falei pra ele, ele falou, cara, é isso. Que bom, né? Muito bom.
Só que eu não tinha dinheiro nem para fechar as lojas, gente. Nossa. Porque quando tu tem muito funcionário, tu precisa ter um caixa para pagar a rescisão de todo mundo. E eu não tinha. Eu demorei 2 anos, de 2009 a 2011, para conseguir organizar o negócio, sair fora, tá? E aí eu fiquei estudando, praticando algumas coisas, fazendo algumas coisas, entendendo muita coisa. Eu lembro que eu fiz um curso de SEO. Então, ali eu fiquei estudando, terminei o MBA. Em 2011, fevereiro de 2011, eu criei a Like Marketing de redes sociais. E comecei a trabalhar de freela para agência. Era esse o caminho, né? Daqui a pouco eu comecei a pegar um cliente, porque eu comecei a ver, meu pai tinha empresas, meu pai é contador, então eu tinha muitas empresas que ele era cliente. E aí eu comecei a entender quem eram esses clientes, para quem eu poderia oferecer esse trabalho, que na verdade era o Facebook Marketing, né? Porque rede social era Facebook na época, não tinha Instagram, nem era do Facebook ainda. Então, eu comecei a fazer tráfego no Facebook e comecei a atender alguns clientes. Alguns eu levava para dentro da agência, porque não tinha um site, não tinham nada. Até que a Like cresceu, caiu redes sociais, eu tive a primeira sócia e a gente começou a fazer marketing para empresas, né? Começou a utilizar todos os recursos de marketing, sempre com o DNA no marketing de conteúdo. Então, a estratégia de conteúdo foi sempre o que eu sabia fazer, né? O resto eu fui aprendendo. Não tenho, no meu DNA de origem não tem tecnologia, não tem comunicação, que muita gente faz faculdade de comunicação, né? Não tem nada. Eu cheguei no digital e entendi. São uma estratégia de conversar com as pessoas através do conteúdo. E ali eu fui crescendo, fui desenvolvendo a Like. E hoje a formação social media, ela existe porque eu precisei treinar pessoas dentro da Like para trabalhar comigo. Então, ela é uma extensão do que a gente faz lá dentro. E a Like hoje, na época que você começou ela, atendia profissionais do ramo da medicina mesmo? Ou era... Tudo. Tudo. A gente atendia desde lojinha, restaurante, aí a gente começou a projetos maiores, a gente atendeu empresa náutica, a gente atendeu e-commerce nacional, a gente atendeu empresas que estavam montando e-commerce de utensílios para casa, a gente atendeu um motel, a gente atendeu tudo, até que um dia eu conheci o infoproduto. Então, a gente vendia baixela, a gente vendia livro, a gente vendia, enfim, atendia qualquer tipo de profissional. Comecei a atender profissionais da área da saúde, sim, com muita afinidade com esse conteúdo. Legal. Então, quando os médicos começaram a falar, que foi um pouquinho mais tarde, né, que popularizou, assim, médicos falando nas redes sociais ou trazendo, personalizando o próprio conhecimento, ali eu entrei, fui procurada por ex-professores, fui procurada por ex-colegas, né, fui procurada por uma rede ali que a gente tem de contato e comecei a entender que eu tinha fit com essas pessoas. E acho que o trabalho de influenciador, ele não existia até esse momento, ele começou a surgir ali, e aí o influenciador da saúde um pouquinho mais tarde, mas também surgiu ali nesse momento. Então, aí que a gente começou a trabalhar com esse profissional e que a gente conheceu o produto, então viu uma oportunidade de realmente escalar, né? E o legal é que você disse aí que você foi pra galera da medicina porque você tinha fit com esse ramo. E às vezes o social media que busca atender muitos clientes de vários nichos diferentes sente um pouco de dificuldade para entregar um trabalho excelente para todos, né? Isso é real mesmo? Precisa ter esse fit com o cliente? Ou existe a possibilidade de um social media entregar um bom trabalho, mesmo trabalhando com vários clientes de nichos diferentes? Porque eu sempre tive dificuldade de fazer, assim, criar conteúdo para diversos nichos. Para mim era sempre mais fácil criar conteúdo para nicho que eu já conhecia, que eu gostava de estudar, porque você precisa saber tudo sobre a empresa, sobre o produto. Eu acho que ter a habilidade hoje de fazer tudo dentro do social já é muita coisa. Sim. Né? E você não estar nichado é muito mais coisa ainda. Mas eu digo para os meus alunos, você pode começar genérico.
Você pode começar cirurgião geral ou você pode começar clínico geral, não é verdade? Verdade. E aí, dentro do seu começo, você vai entendendo o que você faz melhor para você poder cobrar mais. Porque aquilo que você faz com excelência, você vai poder cobrar mais. Você vai ser uma referência naquilo. Então, se você conseguir nichar, enxergar esse nicho que tem bons pagadores, tem uma boa demanda e você tem fit, aí você ganha mais dinheiro. Se você ficar genérico, você nunca vai ser visto como o social media que entende de e-commerce, que entende de médico, que entende de dentista, né? Então, é isso. E também os seus processos se reduzem muito se você atua dentro de um nicho. Por quê? Verdade. Porque o processo de pesquisa, o processo de entabulação de dados, o processo de compreensão do comportamento da audiência frente a determinados conteúdos, ele é diferente. E ainda no caso de conteúdo médico, de conteúdo para a área da saúde, a gente tem as dificuldades dos conselhos. Você tem o comprometimento ético desse profissional que você tem que dominar também. Sim. Então, é mais uma coisa para você saber, né? Ou seja, ser social media é complexo. É bem mais complexo. complexo Não do que parece. É Não bem é mais só fazer postzinho, não, hein? Exatamente. Bom, mas a gente sempre começa aqui trazendo um pouco do contexto da história da pessoa. Inclusive, você contou muito bem, né? Que teve um início, um meio e um fim. Bem legal. E eu queria, trazendo até um conteúdo para nossa audiência, entender quais foram os primeiros passos que você deu no digital. Porque hoje são 50 milhões de reais faturados, um resultado gigantesco, uma referência gigante para o mercado. Mas olhando para trás, quais foram os primeiros passos que você deu, que você, no digital, no caso, que você sente que geraram um resultado real? Você falou, cara, acho que agora isso aqui fez a diferença para o meu negócio, para minha vida nesse mercado. Eu acho que a primeira coisa que eu tinha quando eu cheguei no digital foi uma herança lá da odontologia, né? Mesmo a odontologia não sendo assim a carreira que eu escolhi ou não vi dentro dela uma possibilidade de escala, não me vi ali trabalhando dentro do consultório, ela deixou uma herança muito positiva e que hoje eu aplico no meu negócio e eu acho que faz a diferença não só no meu negócio, mas no negócio de todos os meus alunos e na carreira dos meus colaboradores, que é a capacidade de criar processos. Então, dentro do odonto, você é obrigado a seguir processos. E aí você é obrigado a valorizar o processo, porque senão a finalização não se concretiza. Então, eu fui educada por isso. Isso me educou. E aí eu saí da faculdade, mesmo sem enxergar ou sem ter, tangibilizar esse conceito, eu fui já para o comércio com essa ideia de processo. Então, eu cheguei na empresa, que era antes do meu marido, e processualizei um monte de coisa. E quando eu fui para o digital, também isso faz parte de mim, essa processualização da minha educação. Então, eu diria, para quem não teve esse input de aprender a criar processos, seguir processos e valorizar processos, eu diria que não existe nenhuma empresa sem isso. Então, esse é o primeiro passo. Coloca na cabeça que se o processo for você, e essa frase não é minha, essa frase é do Conrado Adolpho e eu amei. Se você não tem processos, o processo é você. E você não vai crescer e vai ter um burnout. É isso que vai acontecer. Então, a pessoa que consegue desenvolver processos, ela é geralmente um líder. Toda empresa é desenvolvida através de processo. Então, é isso que eu diria. Esse é o primeiro passo, é um passo que eu tinha natural, né, e que me fez muito bem. A segunda coisa que eu diria para quem está começando e que eu também, depois de estar falida, para vocês terem uma ideia, quando alguém diz para mim assim, ai, que bom você... Não, alguém diz para mim assim, eu tô começando do zero, é possível começar do zero? Eu falo, nossa, que ótimo, eu comecei do menos 1 milhão. Nossa, 1 milhão negativo. Negativo, eu tinha 1 milhão de conta para pagar, gente, entendeu? Então, assim, começar do zero, nossa, é maravilhoso. É verdade. Né? Então, eu diria o seguinte para quem está começando do zero ou do menos, né? Relaxa, você tá na boa. Eu diria o seguinte, modelo de negócio é mais importante do que produto. Então,
Qual é o modelo de negócio? Porque o meu negócio, ele era um sucesso. As lojas infantis, eu tive 2 franquias das lojas, porque elas eram incríveis. Só que não era um modelo de negócio lucrativo. Então, modelo de negócio é mais importante do que produto. E eu, naquele momento, quando eu entrei no mercado e eu vi o mercado de lançamento, eu falei, agência de lançamento não é um modelo de negócio viável. Eu já tenho 38 anos, eu já tenho experiência para saber que isso não vai dar certo. Então, eu entendi o seguinte, lançamento é uma estratégia de venda. Perfeito. Não é uma estratégia de negócio. Uma estratégia de negócio é aquela que você define da onde vai vir as entradas de dinheiro e você precisa de uma entrada de dinheiro recorrente que pague as suas contas recorrentes. Sem isso, não há estrutura de negócio. Então, o que eu diria para quem está começando é isso. Pensa, porque eu vejo muita gente começar como afiliado, vai lá e faz um monte de venda e acha que tá rico, né? Vocês A gente vê bastante, né, Bastante. cara? Aí a pessoa vai lá e faz 3 lançamentos e dá certo. Não é porque você fez 3 lançamentos e deu certo que o 4º vai dar certo. Aliás, às vezes o 4º não vai dar certo. O lançamento não necessariamente é uma estratégia de venda crescente. Então, isso tem que ser muito bem pensado e muito bem estruturado, esses pilares, para que você consiga ter um negócio do qual você vai ver crescer, né? Tudo bem, quer ganhar o dinheiro agora para se capitalizar, beleza, mas não pense que isso é o seu negócio. Uhum. Inclusive, a gente recebe pessoas aqui que normalmente entram com essa mentalidade, tipo, vou fazer um dinheiro rápido aqui, realmente a barreira de entrada no digital ela é menor, então vou fazer uma grana aqui, mas se quer se consolidar no digital, precisa mudar essa mentalidade. E a gente acompanha também, né? Essa evolução, essa jornada do produtor. Não sou contra fazer um caixa inicial, tá? Mas tem que fazer esse caixa para depois reinvestir. Ganhou 1 milhão, você ganhou menos de 100 mil, você ganhou 50 mil para você viver ali os seus próximos 10 meses com 5 mil por mês. Os outros 900, primeiro, você tem muita despesa para pagar. E segundo, você tem que reinvestir para criar um negócio. Perfeito. Então, é isso que eu tento explicar para quem está começando. Agora, assim, você é especialista em marketing de conteúdo, né, Regiane? E neuromarketing. Marketing de conteúdo, eu e Marcelo, a gente ouve falar bastante, mas explica pra galera o que é neuromarketing. Neuromarketing é a união da neurociência com o marketing para entender como o consumidor toma a sua decisão de compra. Então, é uma ciência nova que surgiu a partir da neurociência, que também é nova, e que surgiu a partir do desenvolvimento de tecnologias que permitem ver o cérebro em funcionamento. Então, até o advento da neurociência ou dessas tecnologias, a gente podia fazer estudos comportamentais, né? Então, você observava o que as pessoas compravam e decifrava comportamentos, né, a partir da observação. Porém, a partir do momento que você consegue ver o que está acontecendo no cérebro, você consegue fazer correlações dessas imagens cerebrais com, de fato, as decisões das pessoas. Porque o cérebro de todo mundo, ele é muito parecido, ele é igual ao nosso coração. Meu coração é igual ao teu, em muitos aspectos, né? Ele, para funcionar, precisa ter ventrículos, precisa ter uma câmara aqui, que bomba para cá, que bomba para lá, que recebe aqui, que vai para o pulmão, que vem da circulação. O cérebro é parecido, ele é um órgão. Então, a gente entender como é que o cérebro funciona ajudou muito quem trabalha com marketing a entender o comportamento, sobretudo o comportamento decisório, o comportamento que leva à compra. Então, isso é neuromarketing, a ciência que estuda isso. Legal. Como é que eu diferencio neurociência de neuromarketing? A neurociência, ela estuda como o cérebro funciona. As imagens, né, dessas tecnologias, como o cérebro funciona para diferentes aplicações. Então, para tudo. E o neuromarketing é a união da neurociência com o marketing para entender o comportamento de compra, né? O comportamento do consumidor frente à decisão de compra. Que toda compra é uma decisão, e toda decisão, ela tá normalmente, né, tem gente que diz que é 95%, eu acho que é 100%, abaixo do nosso limiar de consciência. Nós escolhemos, nós tomamos decisões, nós decidimos sem saber quais são
real as motivações emocionais que nos fazem nos fazem decidir por aquilo. Seja de compra, seja de decisões na vida, né? Uhum. Então, assim, a neurociência, no caso, como é que ela auxiliaria no digital? Então, é como se eu pegasse, a grosso modo, eu vou colocar, sei lá, uns eletrodos na cabeça da pessoa, Exatamente. para pegar aquelas imagens e a partir de, sei lá, vamos dizer que eu vou mostrar vídeos, entregar estímulos, eu vou ver como é que o cérebro reage para eu entender aquilo e a partir daquilo ali desenvolver um padrão de, sei lá, de publicidade, de produto. Sim. É isso. Exatamente. É exatamente isso. Legal. Tem algumas outras ferramentas, como o eye tracking também, que hoje já está sendo muito usado para você entender numa página onde é que as pessoas olham mais, qual é o mapa de calor da página, onde é que ela sai. Isso também, isso é mais, observa mais o comportamento. Então, tem autores dentro do neuromarketing que entendem que essas ferramentas, elas não são necessariamente de neuromarketing, elas são mais de psicologia do comportamento do consumidor. Tem autores dentro do neuromarketing que entendem que, para dizer essa é uma teoria de neuromarketing, ou essa é uma afirmação do neuromarketing, precisa observar o cérebro em funcionamento. Então, tem muitos estudos, sim. Tem um autor chamado Martin Lindstrom, que ele construiu um equipamento de ressonância magnética com uma tela dentro. Então, ele observa, assim, o que acontece, as imagens do cérebro enquanto as pessoas assistem um comercial, enquanto as pessoas assistem filmes aleatórios, enquanto as pessoas assistem, é mostrado para elas imagens aleatórias, e aí ele entende o que acontece no cérebro dessas pessoas, faz correlação entre os vários voluntários que participaram da pesquisa para entender. Por exemplo, tem uma pesquisa que eu gosto muito que diz o seguinte: ele queria descobrir se o celular, por que a gente sente a falta do celular, se é vício ou se é amor. Oh, isso é forte, hein? Caramba! Bem legal, né? Se é vício em celular. E aí, o que ele observou? Olha que legal. Quando ele coloca imagens das pessoas nessa máquina, vê como o cérebro funciona, ativa uma região do cérebro quando a pessoa vê fotos do filho, quando a pessoa ouve a foto do filho relacionadas com amor, tá? Quando a pessoa ouve o celular tocar, também. Olha isso. Então, o afastamento do celular tá ligado com afeição e não com vício, né? É uma experiência que ele fez. Não está ligado aos mecanismos do vício. Muito embora tenha outros estudos que mostram que o uso das redes sociais que estão dentro do celular, sim, estão associados com mecanismos dopaminérgicos de aceitação, de inserção no grupo social, e que as notificações estão associadas no nosso cérebro com essa aceitação no grupo, né? Então, ativa sensação de prazer, como se você tivesse ganhado aplausos, né, dos seus pares. E aí às vezes as pessoas postam, inclusive, as fotos nas redes sociais, justamente esperando essa resposta de quem o segue, né? E aí, sem perceber, tu tá lá ansiosíssimo pra ver quantos likes tu teve na foto. Sim, porque isso é aceitação. Sim. Esse é o mecanismo de aceitação social. Esse é um instinto muito primitivo. Né? Somos seres sociais, então esse é um comportamento biológico primitivo. Somos seres sociais, buscamos aceitação no grupo. Quando a gente tem essa aceitação, a gente tem liberação de neurotransmissores que nos dão conforto, porque vamos sobreviver melhor graças a essa aceitação. Então, esse é um mecanismo associado ao vício. E sabendo disso, é possível traçar uma estratégia de criação de conteúdo para poder vender seu produto ou serviço nas redes sociais, porque você sabe do comportamento daquela pessoa. Então, você usa isso a seu favor. Total. Você sabe o comportamento do cérebro, né? Claro que o comportamento do cérebro está associado também à memória, por isso que é importante conhecer a persona, porque aí você entende provavelmente quais são as memórias pregressas que ela tem para gerar essas memórias e produzir, né, neurotransmissores.
Por exemplo, gosto de falar disso também, o conteúdo oxitocinizado. A oxitocina ou ocitocina são sinônimos, é um neurotransmissor que ele é secretado, por exemplo, no cérebro da mãe, quando a mãe tem o bebê. Por quê? Porque ela precisa cuidar daquele bebê, ela precisa dar de comida para aquele bebê, ela precisa amamentar, precisa cuidar do bebê. Então, a oxitocina está ligado aos mecanismos de confiança. Sabe? Quando a gente vê um cachorrinho na rede social, isso é oxitocina, que nós, seres humanos, temos em excesso até, nós temos em grande escala. Algumas raças até, algumas espécies de animais deixaram de existir justamente pela pouca quantidade de oxitocina. Então, a oxitocina, ela estabelece vínculos de confiança, inclusive vínculos de confiança importantes para acontecer a venda. O que a gente pode fazer no nosso conteúdo? A gente pode criar uma dose de conteúdo, uma faixa de conteúdo, uma linha editorial oxitocinizante. Olha que legal. Que provoca na pessoa a sensação de confiança, a sensação de, ai, que querido isso, aquela sensação agradável de fofura, sabe? Tem muita estratégia por trás disso, né? Tem. Mas me tira uma dúvida sobre esse tipo de conteúdo, por exemplo. Esse é um tipo de conteúdo, vamos supor, que tem um carrossel com esse propósito. Então, dentro desse carrossel, eu vou entregar, sei lá, imagens, arquétipos que vão estar ali de forma subliminar, entregando isso, ou é algo que, tipo assim, não, é na cara e gera esse resultado? Não, é sempre abaixo do nosso limiar de percepção, limiar de consciência ou subliminar, tá? Nós somos bombardeados o tempo todo por mensagens subliminares, não que elas sejam diabólicas, mas a gente está captando do ambiente, a gente está captando do ambiente muitas mensagens que estão abaixo do nosso limiar de consciência. O que a gente consegue processar, o que a gente consegue tornar consciente é muito menos do que aquilo que a gente está sendo submetido, mas a gente tem sensações. Sabe quando a gente vê uma coisa assim, nossa, aqui eu não consigo explicar, mas um segundo aquilo me causa uma sensação. E essa sensação pode ser determinante para a compra. Por exemplo, quando eu entrei aqui, tinha um cheiro muito agradável. Tinha um perfume. Isso também é marketing olfativo, né? Ou marketing sensorial. Claro que no digital a gente não tem isso, mas a gente pode levar a pessoa a uma lembrança do cheiro, que dá no mesmo dentro do cérebro, né? Sentir o cheiro ou projetar esse cheiro pode levar ao mesmo resultado, ou seja, um resultado agradável ou resultado desagradável. Você entrar numa loja, entrar num restaurante, você sentir um cheiro desagradável, ou alguém falar alguma coisa que você parece que não ouviu, mas você ouviu, pode ser determinante para você não comprar. É verdade. Você falou do olfato, dá pra trabalhar isso com 5 sentidos, né? Sim. As pessoas fazem aqueles rios, por exemplo. Se não tomar cuidado, fico presa ali. Aqueles rios de comida que você vai fazendo, aí a pessoa vai cozinhando, aí vai descascando. Também adoro. Aí fica só o barulho das coisas. Eu falo, muito meu bom. Deus! E agora já tem até os barulhos, né? Pra você botar no vídeo, Sim, que não faz aquele barulho exatamente. perfeito. Então, você adiciona aquele barulho do crack, né? Até a pessoa mordendo, assim, tem um nojinho ali, mas o barulho daquilo te prende de uma forma que nem você sabe. Gente, o TikTok, ele é extremamente neurocompatível. E na minha visão, foi uma coisa muito estudada. Então, eles chegaram nesse formato de conteúdo através de muito estudo. Tanto é que o TikTok não é uma rede social nova. Ela é nova para nós. Mas eles já estão testando há muitos anos. Então, esse formato de conteúdo rápido, com histórias, com humor, que conta alguma coisa e que é extremamente... e que é no formato que a gente está mais adaptado. Veja, a gente migrou da TV para o celular. Isso também é uma coisa recente. Hoje é mais confortável para a gente o em pé, né? Então, eles vieram com esse formato porque eles estudaram que o cérebro estava extremamente adaptado, se adaptou, ele ficou viciado nesse tipo de conteúdo. E aí criou um algoritmo que é capaz de detectar esse vício, é capaz de segmentar o que você gosta com muita rapidez. Ele é muito sensível ao algoritmo do TikTok.
o Rios está tentando imitar, mas eu não sei se está tendo a mesma eficiência, né? Sim, sim. O do TikTok é muito... No TikTok você não consegue nem sair da tela, meu. É bizarro, você infinito. só scrolla. Não, e veja que eles criaram também o aplicativo, o CapCut, que é um Sim. aplicativo da mesma empresa. E por que eles criaram esse aplicativo? Para transformar qualquer pessoa no editor de vídeo. Verdade. Eles transformaram a pessoa num formatador de conteúdo, que é o conteúdo neurocompatível que o cérebro assimila com mais rapidez e distribui com mais rapidez. Porque, afinal de contas, quanto mais gente sabendo usar a plataforma, mais gente lá dentro. Exatamente. Com certeza. E mais conteúdo nesse formato que gruda no cérebro vai ter produzido no mundo. É assim, gente, primeira vez que eu vi o TikTok, eu fiquei meio em choque. Assim. Gente, isso é muito neurocompatível. Sim, exato. É um negócio que tu não tem como sair daqui. Dá até uma claustrofobia. Eu Dá. não consigo ficar muito tempo no TikTok. Nem eu. Eu não consegui nem ir pra lá, porque eu tenho que olhar os meus resultados, eu até tô lá, e agora eu tô com uma equipe trabalhando, assim, sem que eu veja, entendeu? Não teve... Porque pra mim é difícil que eu tenho essa visão, assim, do de fora, e aí quando aquilo me prende, eu fico preocupada, eu não quero, entendeu? Então... É complicado. É. Agora, assim, quais são as principais, o que você enxerga, quais são as principais habilidades que não são técnicas que uma pessoa precisa desenvolver para vender os seus produtos e serviços na internet e construir um negócio digital? Habilidades não técnicas, o que tu chama de habilidades não Por exemplo, técnicas? quando a gente entrevista pessoas que estão iniciando no digital, elas precisam aprender copy, tráfego, que mais? Design. Tipo, hard skills, né? Isso, hard skills. Quais são as soft skills que você considera, assim, imprescindível que uma pessoa também aprenda a desenvolver em paralelo às hard skills? Capacidade de comunicação. Veja, não é comunicação só para que você... mas eu não quero aparecer. Sim, você não quer aparecer, mas você vai ter que se comunicar com um monte de pessoas para o seu negócio girar. Então, a capacidade de comunicação, ela é fundamental. Não existe gestor de empresa que não tenha capacidade de se comunicar com quem está abaixo ou que não tenha capacidade de se comunicar a ponto de ser seguido. Vamos combinar que um líder, ele precisa de seguidores. E os primeiros seguidores que ele tem no negócio dele, ou às vezes nem vai ter seguidores na rede social, mas ele tem seguidores das ideias dele. Porque para colocar em prática essas ideias, precisa que as pessoas acreditem nelas. Para que as pessoas acreditem nas suas ideias, você tem que comunicá-las de uma forma eficiente. Então, eu acho que essa é uma das soft skills mais necessárias, tá? Outra coisa que eu diria é idiomas. Porque por mais que a gente tenha tradutores e inteligências artificiais, eu acho que quando você aprende outras línguas, você desenvolve uma parte do seu cérebro que talvez você não desenvolveria. Isso te coloca num ângulo de visão, um ângulo de compreensão maior. Então, eu diria assim, é jovem, aprende línguas. Falar 3 línguas é inglês e espanhol, além do português, eu acho que é fundamental, é básico. Eu concordo com isso. As pessoas perguntam às vezes, mas qual é o maior benefício de você aprender inglês? Aí a maioria das pessoas vai falar, mas porque você vai conseguir crescer no trabalho. Outras vão falar que, mas é que você vai conseguir se comunicar com outras pessoas. Mas eu sinto que quando você aprende um idioma novo, você descobre até uma nova personalidade sua. Verdade. Então você acessa um nível de consciência que antes você não tinha sobre si mesmo e sobre o próximo. Porque até mesmo para você se comunicar, é muito de você se compreender, para compreender o que é que no próximo cola. Então isso é uma coisa que é muito mais profundo do que simplesmente, eu vou aprender inglês para poder ler, saber o que é que tá acontecendo no digital na gringa. Vai muito além disso. Não, aprender outra língua é um input cognitivo muito grande, muito grande. Uma das coisas que eu tenho um filho de 17 anos e ele fala inglês fluente, ele escreve em inglês, então eu acho que esse foi um dos grandes benefícios assim que ele teve na vida, esse interesse, e a gente poder proporcionar isso para ele, porque ele se desenvolveu em todas as áreas e eu acho que isso foi muito importante para esse desenvolvimento. Legal. Bom, mas aproveitando que a gente está aqui com a especialista em social media, Regiane, o que é que uma pessoa, um social media precisa fazer
para se destacar nesse mercado e não ser só mais uma pessoa vendendo um serviço genérico? Ele precisa entender que o papel dele não é fazer post e não é criar conteúdo. O papel dele é criar estratégias de conteúdo. Oh. Então, o social media hoje que consegue fazer dinheiro e que consegue realmente, assim, atender clientes de alto ticket, ser relevante para aquele negócio e ter o próprio negócio de marketing de conteúdo, é aquele que se posiciona no topo da pirâmide, ou seja, estrategicamente. Só que aí, todo mundo acha que um calendário de conteúdo é estratégia, né? E a estratégia não é isso. A estratégia é você entender muito a empresa que você está atendendo, os produtos dessa empresa, os objetivos dessa empresa. Essa é uma metodologia de pesquisa. Você tem que pesquisar o seu cliente, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa pesquisar o mercado onde esse cliente está inserido. Qual é a concorrência dele, o que os outros estão fazendo e o que está ao redor dele. E existe metodologia de pesquisa de concorrência também, que é muito necessária. Então, aí a gente já está falando estrategicamente. E o terceiro passo, né, para o estudo da estratégia é o estudo da persona ou o cliente com maior propensão a comprar aquele produto e o comportamento digital desse cliente, o comportamento psicológico e digital desse cliente. Então, sem entender tudo isso, não há como desenhar uma jornada de compra e produzir o conteúdo certo para o momento certo dessa pessoa. E aí você ter o resultado que a empresa espera. Porque uma coisa é você produzir todo o conteúdo do mundo em todas as redes sociais, ver qual dá certo, isso é muito caro. Você pode fazer um estudo, você pode entabular esses dados e você pode trabalhar com probabilidade. Ó, a probabilidade do teu produto vender é indo para o YouTube. A probabilidade do teu produto vender é atraindo desta forma esta pessoa que está nessa rede social e que tem esse comportamento. Então, isso é um estrategista de conteúdo. E na minha visão, todo social media deveria ser um estrategista de conteúdo. Mesmo que ele estivesse começando e ele tivesse afinidade com redação, com edição de vídeo, com a parte operacional, com design, ele precisa, antes de tudo, ser um estrategista. Ah, Regina, não quero ser um estrategista, quero trabalhar na operação. Maravilha, então não acha que o que você está fazendo é estratégico. Trabalha numa equipe, né, que tenha um estrategista trabalhando com você e faça muito bem a sua parte operacional, que dá para ganhar bem também. Mas você só vai ter um cliente pagando bem, realmente, se ele estiver obtendo lucro aquilo. Se o conteúdo não for estratégico e der lucro, é sorte. Sorte a gente não comanda. Nem replica, né? Nem replica. Exatamente. Tanto que a gente conversou aqui antes disso sobre tanto de coisa que as pessoas fazem para estudar o comportamento, tem um neuromarketing, tanta coisa por trás, não é possível que você ainda pense que social media só faz post. Não dá mais. Tiro no escuro. Inclusive, você tem um quadro lá no seu Instagram que diz assim, o que você faria se você fosse social media de tal serviço ou produto. O que você faria, aproveitando que nós estamos com a especialista aqui, E esse quadro, aqui, né? eu ainda vou contar pra você, esse quadro é eu mesma que vou lá e pesquiso e cada um que eu vou fazer, eu vou pesquisar. Perfeito. Você conseguiria dizer pra gente o que você faria se fosse social media do KiwiCast? Teria que estudar. Hoje eu não... A gente tentou, Marcelo. Vai que a gente ganhava aquela consultoria gratuita. Olha, mas eu posso vender uma estratégia para KiwiCast com um calendário de conteúdo para 6 meses. Ela gosta de vender. Não, a gente, quem arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca, né, cara? Exato, vai que... Mas olha, outro tópico que você já tocou em seu Instagram é sobre mapas de conteúdo. Você poderia explicar o que são os mapas de conteúdo, para que é que serve isso? Bom, o mapa de conteúdo, ele surgiu lá dentro da Like e hoje ele é uma ferramenta, mapadeconteúdo.com. e ele é uma ferramenta onde justamente a gente coloca todos esses dados que a gente pesquisa
para o cliente para desenvolver uma estratégia de conteúdo e apresenta para o cliente em forma de um site profissional. Então, ele surgiu dentro da Like. No início, ele era planilhas de Excel, onde a gente ia entabulando todas as coisas, mas todo cliente que chegava, a gente vendia a estratégia, porque a estratégia é vendável. Eu não acho que nenhum social media tem que fazer o estudo de mercado, o planejamento estratégico do conteúdo do cliente de graça. Ele tem que vender. Isso é um serviço. Aliás, é o serviço mais importante de todos, na minha visão. Então, a gente desenvolveu em parceria com o pessoal do Reportei essa ferramenta chamada Mapa de Conteúdo. Hoje, o aluno da formação social media, ele trabalha dentro do Mapa. Então, o Mapa, ele é um roteiro de pesquisa para você pesquisar e criar a sua estratégia e apresentar para o cliente. Porque, assim, eu trabalhei dentro de agências parceiras. A agência dizia assim, não, a gente não pode passar a estratégia para o cliente, senão o cliente sai daqui e faz sozinho. Como assim, gente? Como? Eu vou construir uma casa para o cliente, mas não vou mostrar para ele a planta da casa. Senão ele vai sair e vai fazer com outro arquiteto. Isso é com outra construtora. Estranho. Não, estranho, entende? Ainda mais o conteúdo que o cliente faz parte desse conteúdo. Então, não há essa possibilidade. Você precisa apresentar essa estratégia que ela vai participar do seu posicionamento. Então, quando você chega e mostra todos esses dados para o cliente automaticamente ele te enxerga como um expert. Ele vai te enxergar para sempre como guru, eu gosto de dizer. Você se torna o guru do cliente. Ele nunca mais vai fazer nada sem falar contigo, porque ele entende o negócio dele. Ele entende o que ele tem que fazer. Ele entende como ele tem que fazer. E ele vai, inclusive, participar, que essa é uma das queixas, né, do social media. Ai, meu cliente não participa do projeto. Ele não entendeu. Ele não tá por dentro. A habilidade de se comunicar aí. Exatamente. Então, o mapa de conteúdo é isso. O desenho da estratégia, que extrapolou até a estratégia de conteúdo, mas é o desenho da estratégia digital de um projeto de uma forma apresentável para o cliente. A gente chega a ficar 8 horas apresentando a estratégia para o cliente, lá na Like. Por quê? Ela é o que vai projetar o negócio dele. Então, se o cliente a gente vai falando e mostra tudo que a gente pesquisou. A gente fica 60 dias desenhando tudo isso. E é isso que a gente ensina na formação, tá? A gente ensina os nossos alunos a se tornar esse profissional. A escolha é dele. Se ele vai, né, usar o método, vai vender, por quanto ele vai vender. Mas a gente ensina, a gente mostra que é possível. A gente tem, dentro do curso, gravações de venda e de apresentação. E a gente cobra 30 mil reais por uma estratégia. Eu tenho aluno cobrando 5, 10, 15, 20. Então, isso é relevante para o cliente. Uhum. Agora, assim, como professora do digital, o que você observa que as pessoas que estão começando no digital, os principais erros que elas cometem quando estão começando, principalmente como social media? O principal erro do social media, primeiro, é focar na entrega do post. Então, ele entende que o produto dele é o post. E o produto dele deve ser a estratégia para ele estar bem posicionado e construir o trabalho dele em cima disso. E o segundo ponto, que é muito importante, o social media acha que o cliente é o patrão. Ah, tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Ou seja, eu larguei o CLT porque eu quero empreender, mas aí eu me comporto como um funcionário, né? Então, eu tenho que ouvir tudo do cliente, e ainda é um funcionário que às vezes não tem nem... não tem limite, né? Porque pode atender qualquer hora, enfim. Então, esse é um dos maiores erros. Não formatar o serviço, não dar clareza para o cliente como vai ser prestado aquele serviço e não se posicionar para o cliente entender que somos parceiros de negócio. Que se o negócio dele crescer, o meu cresce também, por isso que a gente vai trabalhar juntos. Muito bom, muito não ter uma conciso. visão, no final das contas, não ter uma visão profissional, né? Exatamente. Medo, né? Tem muito medo. Olha para o cliente como... Não precisa ter medo, o cliente precisa do seu trabalho. Legal. Aproveitando também que a gente tocou no tópico de tecnologia, como você acredita, Regiane, que as inteligências artificiais podem auxiliar os social medias hoje em dia? Muito. Só que eu acho que vai ficar
mais difícil ainda para o fazedor de post, tá? Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai ser o fazedor de post. Sim, exatamente. Vai ficar em level operacional. Exatamente. Então, eu entendo que essa pirâmide, onde a gente tem o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, o estratégico vai ficar mais valorizado ainda, o tático mais valorizado ainda. E o operacional, ele vai ser substituído, né? Esses dias o Vincenzo programou uma coisa através de uma inteligência, procurou lá como é que fazia uma programação, ele não é programador. Então, só que ele não sabe se aquilo tá certo. Não sabe se aquilo tá errado. Então, o que acontece? Você vai buscar informações, a inteligência artificial vai te ajudar a você ser mais ágil, mas a decisão de se aquilo encaixa ou não, ela vai ser humana por enquanto. Talvez você tenha pistas, né? Mas você vai ter que tomar uma decisão. E por que a decisão será sempre humana? Vocês sabem disso? Cara, quer dar um chute? Eu acredito que seja apesar dos algoritmos serem parecidos, a capacidade humana de empatia, sentir e se colocar no lugar do outro, entender como o humano funciona, ainda não é replicável para as máquinas. É que a máquina não tem emoção e não existe decisão sem o processo emotivo. É a emoção que decide tudo. Então, esse sempre vai ser um papel humano. Até para você criar um prompt lá no ChatGPT, para que ele entenda como a outra pessoa pensa, você tem que colocar o comando. Exatamente. Senão ele não faz sozinho. Exatamente. Ainda, né? E você comunica para ele uma emoção, né? A Sim. gente, olha, eu quero falar dessa forma, o meu expert, ele fala dessa forma, ele é engraçado, então ele reproduz isso. Mas você que toma essa decisão. Bom. É forte isso, né? Estamos vivendo em tempos revolucionários. Agora sim, Regiane, você tem mais de 17 mil alunos, muita gente te acompanha, te segue. Eu queria saber, assim, como é que você se sente ao saber o impacto que o seu trabalho, os seus conteúdos, as suas aulas têm na vida de tantas pessoas e transforma também pessoas comuns em profissionais de social media e além de muito mais isso, né? Às vezes as pessoas iniciam sabendo nada e saem de lá verdadeiros profissionais e não fazedores de posts. Então, como é que você se sente sabendo desse impacto que tem na vida das outras pessoas? Isso sem demagogia, porque uma vez quando eu ouvia algumas pessoas falando sobre isso, eu achava, ai meu Deus, é meio demagogia, porque eu comecei por dinheiro. Queria ganhar dinheiro e eu comecei a trabalhar a minha autoridade porque eu vendia curso dos outros. Se esses outros não quisessem mais vender comigo, eu ia, né? Teve um momento assim, nossa, eu tinha 2 experts e aquilo representava 80% do faturamento, sabe? Então dá né? É deixar o teu negócio, né? Nunca foi meu sócio, meu papel. Assim, eu não me torno sócia dos experts, eu sou coprodutora. E aí eu comecei a desenvolver minha autoridade por dinheiro. Mas hoje não é mais por dinheiro. Hoje, quando eu recebo uma mensagem das pessoas me dizendo assim, eu não tinha condições e hoje eu tô ganhando 10 mil, hoje eu tô ganhando 12 mil, hoje eu fiz isso. Teve uma moça que disse, eu consegui mudar para Portugal, meu filho agora hoje foi para França, tô vendendo estratégia em euro. Então, assim, mensagens diárias de pessoas falando que aquele processo que eu comecei lá dentro da Like há 10 anos atrás é o que está fazendo ela mudar de vida hoje. Isso não tem preço. Eu acho que eu continuaria de graça, porque é muito forte. É uma sensação, assim, de... ver a pessoa mudando de vida. Para mim, dinheiro é muito importante. Dinheiro é liberdade. Se uma pessoa não tem dinheiro, se ela não tem o mínimo para se manter, ela não tem escolha. Ela tem que morar onde ela tá, ela tem que comer o que tem ali, ela tem que comer o que ela pode pagar. Então, a partir do momento que a pessoa consegue ganhar dinheiro com o que eu criei, isso para mim é o que me move todos os dias. É o que me move, às vezes, a equipe falou, nós vamos fazer outro lançamento. Eu, outro lançamento. aí já vem, aí vem uma mensagem, vamos fazer. A gente tem que botar mais gente, a gente tem que levar mais gente.
Legal, porque Legal. o dinheiro pelo dinheiro, ele não se sustenta há muito tempo você fazendo a mesma coisa. Não, tem uma hora que você não mede mais o dinheiro. Ou que você diz assim, eu quero descansar, não quero comprar nada. Eu quero, sabe, isso aqui pra mim. Se você não tiver essa força que vem de uma outra coisa, você nem se move. Claro, o dinheiro é importante. Eu vou dizer pra vocês que tem horas que até o dinheiro que é a pessoa que tá lá dentro da Like e que ganha com o meu produto, o dinheiro dela, às vezes, é mais importante do que o meu, sabe? Uhum. Então, claro, não vou dizer assim, eu sou muito rica, não. Mas o que eu tenho dá pra eu viver até morrer. O que eu tenho dá pra eu manter, talvez não tanto, assim, né? Talvez eu tenha que... Mas eu não, poderia, se eu tivesse cansada, eu poderia dizer, se eu não visse sentido, eu poderia dizer, vou parar. Sim. Legal. Que bom que você encontrou esse propósito maior. E olha só, nós deixamos algumas perguntas aqui, só que a galera também deixou algumas perguntas pra ti. Que legal! Topa responder uma caixinha de perguntas? Claro! Então eu vou começar pelo @Marcele Muniz. Ela perguntou assim: como social media iniciante, como poderia criar uma boa estratégia para prospectar clientes? Bom, a primeira coisa que o social media tem que entender é o seguinte: existem habilidades técnicas e habilidades comerciais. Você não tem como desenvolver habilidades comerciais se você não tem habilidade técnica. É como assim, eu quero vender pirulito, mas eu não fiz o pirulito, eu não sei fazer pirulito. Então, primeiro, você precisa desenvolver a sua habilidade técnica. Quando você tiver, eu sei fazer uma estratégia, e eu digo é só uma, tá? Eu sei fazer uma estratégia, eu sei produzir o conteúdo conforme a estratégia, aí você vai pensar nas habilidades comerciais. E aí vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você já entendeu que o teu produto é importante. Você já entendeu para quem você vai vender. Você já entendeu o que você tem que fazer. Aí é só multiplicar. Aí é só atender, só atender, só atender. Mas uma coisa que eu vejo o social media que não sabe produzir o próprio conteúdo, né? O social media sabe fazer a estratégia do cliente, mas não sabe fazer a própria estratégia. Então, desenvolver no segundo momento, já atendi já atendi 2 clientes, estou com 2 clientes em andamento. Vou fazer o meu portfólio, porque esses 2 clientes já me dão portfólio, e vou produzir a minha própria estratégia. O que tem que ter, com quem eu quero falar, quem é que eu quero atender. Tudo aquilo que você aplica para o cliente, você vai aplicar para você, para o teu negócio. Então, essa é a melhor estratégia, a sua. Perfeito. Pergunta do John.amorim88. Brindes para os clientes serve como um gatilho mental? Serve. Serve sim. Dependendo do brinde que você vai dar, né? Mas serve sim. O presente é aquilo que leva, né? Presente que eu vou levar daqui. A gente reforça a memória, reforça a memória de marca, reforça um momento legal. Então, assim, é como se você estendesse um momento. Então, quando o cliente sai da loja, levar aquele cheiro, né? Você já viu as meninas colocando na farm o perfume na peça. Sim. Então, quando você chega em casa, você tem uma experiência. O brinde, ou o presente, vamos chamar de presente, que é mais legal, né? O presente para o cliente, ele serve como uma extensão da experiência. Sim. Então, sim. Perfeito. Pergunta da @Sara de Souza, 2Z2A. Você acredita que o marketing atualmente vem sendo a melhor funcionalidade do mundo? Ela botou assim, entre colchetes. Nota do social. Creio eu que no sentido de melhor forma de ganhar dinheiro e ascender socialmente. Acho que o digital tem sido as melhores ferramentas de marketing. Marketing sempre foi marketing, né? Marketing significa, uma definição minha, ou sei lá, influenciado por algum autor, marketing significa ganhar mercado. Então, as ferramentas de marketing digital hoje são as mais eficientes. E por quê? Porque é onde as pessoas estão. O cliente está no digital. Eu não sei onde está o seu cliente agora, mas eu posso adivinhar em alguma rede social. É verdade. É verdade. Pergunta da @Monica_Queiroz13. Você acha que vale a pena investir em uma faculdade de marketing para alcançar maiores resultados no digital? Eu não sou a pessoa que vou falar contra faculdades.
né? Até porque eu tenho um monte. Eu tenho um academicismo longo aí. Mas eu posso dizer o seguinte: todo estudo vale a pena. Todo estudo, todo investimento em estudo vale muito a pena. Mas ele não é hoje necessário, ele não é determinante para você ter sucesso no digital. Talvez existam hoje cursos livres que te deem mais conhecimento, mais rápido e mais direto ao ponto do que uma universidade. Infelizmente, a gente tem que falar isso. A universidade, às vezes, ela é lenta para acompanhar o processo, sobretudo no digital. Às vezes, aquele professor que está lá dentro se submetendo às situações de uma universidade ou aquilo que a universidade pode oferecer, às vezes não é o cara que sabe fazer dinheiro no digital. Às vezes, no digital tem gente ensinando, pessoas que realmente fizeram, né? Eu não consegui dar aula em nenhum curso de pós-graduação, porque aqui para nós... Aqui para nós, mas para todo mundo. E a audiência é grande, dá para ganhar, né? O que a gente tem de retorno seria um retorno maravilhoso em sala de aula, mas é um investimento de tempo e um investimento de atividade tão grande que no digital consigo fazer isso em um dia. Né? Talvez o que uma universidade me oferece por mês. Então, não é vantajoso. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas não posso dizer não faça a faculdade, porque eu acho que a faculdade deveria instruir ou deveria implantar na cabeça do ser humano o pensamento científico. Então, não é o que acontece em todas as universidades, mas é o que deveria acontecer, porque o pensamento científico ele é necessário para você criar uma hipótese, validar essa hipótese e depois, né, colocar um produto no mundo. Mas não posso dizer, mas digo, se você não tem esse recurso, ou não tem esse recurso de tempo, repense, porque tem outras alternativas. Perfeito. E finalizando a nossa caixinha de perguntas, é uma pergunta do @JeffersonMendesReis. Rejane, qual é a melhor forma de começar como social sem ter conhecimento? Fazendo a formação social media. Justo. Eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Lá você adquire conhecimento e coloca em prática. Na mesma aula. Aí, ó. Tá vendo? Ponto final. É isso aí. Que papo incrível. Bate-papo incrível, é dos bate-papos que a gente gosta. Muito obrigada pela sua presença, Rejane, mais uma vez. E antes de finalizar o nosso podcast, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Você topa responder para nós? Claro. Vamos imaginar, então, que você vai criar um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai ser um anúncio que vai passar só nas plataformas digitais que você está acostumada para poder captar cliente. Ele vai passar também no meio físico, através de comerciais de TV, outdoors, todas as formas de captação de clientes possíveis. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa? O digital é a melhor forma de ganhar dinheiro, mas não é do dia para a noite. O digital é a melhor forma de escalar o seu ganho de dinheiro, mas não é trabalhando 4 horas por dia e nem na praia com o notebook. Uou! Muito bom! Aulas. Aulas mesmo. Aulas total. Essa foi a mensagem mais Essa foi uma das melhores que já teve aqui, ó, que a gente já fez muitas dessas. Eu clicaria nesse anúncio. Muito bom, mano. Parabéns por essa mensagem. Exatamente, arrasou. Top. Gostou do bate-papo? Adorei, gente. Muito obrigada. Foi incrível. Adorei essa sala verde. Que bom que você curtiu. E não terminamos, né, Carol? É verdade. Temos presentes. Temos presentes pra você. Temos presentes. Pra agradecer a sua presença. Tem presente pra você e pro Paik, mas ele não tá aqui, ele não vai ganhar. Gente, vocês são ótimos. Ai, que lindo! Olha, a gente fez uma cesta toda personalizada para suas necessidades. Nossa, eu adoro essa marca. Gente, eles sabem pesquisar a persona. Meu Deus! E pro pai que a gente botou mais umas coisinhas aqui.
A galera é boa de Personalizado, é pessoa. personalizado. Muito legal, gente. Amei. Não, mas é literalmente pra agradecer a sua presença, que foi incrível. A gente já sabia que seria um bate-papo incrível. Nossa, hoje eu me desenrolei um monte pra conseguir estar aqui pra gente gravar hoje. Nossa, muito Porque obrigada. a gente já sabia que Foi. seria desse jeito. E que bom que você E a curtiu. gente marcou e remarcou tantas Verdade. vezes. Verdade. Eu lembro que o primeiro contato fui eu que fiz contigo. Ah, é? Aham. E por isso que você me mandou aquela mensagem. Precisa mandar esses dados aqui ainda. Eu nem Gente, lembrava que olha, tinha- você pensa, o pré-serviço, eu tenho uma agência de lançamento e eu sou a expert. O meu dia não é bolinha. Mas que bom. Para as pessoas que ainda não te conhecem, Regiane, quais são suas redes sociais para que elas possam ir lá aprender mais com você? @Regiane Toigo no Instagram, no YouTube, @Regiane Toigo também, LinkedIn, @Regiane Toigo. Vai aparecer aqui Todos, embaixo. o TikTok também, @Regiane Toigo. Enfim, e o site é likemarketing.com.br e talvez já esteja no ar, likeensina.com.br, que é a plataforma de marketing digital da agência escola Like Marketing, que a Legal. Like agora é uma agência escola. Legal. Perfeito. Muito bom. E as pessoas que ficaram até o final desse podcast? Para você que foi com a gente até o final, deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho que tá ali do lado para receber a notificação sempre que sair mais um podcast incrível como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com a grande Regiane Toigo. E nós temos um compromisso, né, Carol? No próximo QICast. Eu te vejo lá.